E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de conhecimentos e comportamentos digitais. Hoje, pessoal, é mais um tema aí, ó, show de bola, tá bom? Tema aí um pouco mais simples, porém tem algumas coisas aqui nessa aula que eu gostaria que você memorizasse, tá bom? São coisas que podem ser, olha, muito provável que caia em alguma das suas questões lá na hora da prova. Então, eu peço para que você preste atenção na aula de hoje. Na verdade, tem várias coisas que podem cair, né? Mas a gente sempre tem que ficar preparado para tudo que possa acontecer. E eu peguei algumas questões da Gran Hill e analisei, e tem algumas coisas que podem ser ali que você tenha um maior grau de incidência ou não. Mas de qualquer maneira, eu vou passar de tudo aquilo que é principal para vocês, beleza, pessoal? Então hoje o tema é inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar suas próprias emoções, bem como as emoções dos outros. Envolve a habilidade de perceber e interpretar emoções de forma precisa, usar essas emoções para orientar o pensamento e o comportamento, regular as emoções de maneira construtiva. Então, a inteligência emocional, se a gente pegar, né, a psicologia até mostra isso, que tem vários tipos de inteligência, não existe só um tipo, né? Existem várias categorias aí de inteligência. E uma delas é a inteligência emocional. Vamos pegar daquela que todo mundo conhece, que é a inteligência racional. A inteligência, no caso, de resolver problemas lógicos, né? Problemas racionais, que envolvem talvez mais números, que envolvem talvez uma parte lógica. Só que muitas vezes as pessoas esquecem da inteligência emocional, que é, na verdade, um dos pilares mais importantes para o sucesso em qualquer área mesmo, sério. Profissional, familiar, social. A inteligência emocional é uma capacidade incrível. E diferente, talvez, de outros tipos de inteligência, que talvez seja uma coisa mais inata, a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida, ou seja, ela pode ser melhorada, pode ser ampliada. E ela diz, né, que é a capacidade aqui de você reconhecer as suas próprias emoções, mas não somente as suas, as emoções das outras pessoas também, entendeu? E isso aqui é um dos elementos que você vai utilizar no teu dia a dia, no teu trabalho. Na hora que você estiver lá como técnico bancário, na agência, você vai ter que ter uma inteligência emocional muito bem estabelecida. Por quê? Porque vai chegar vários tipos de clientes diferentes. Você vai ter clientes mais fáceis de gerenciar, você vai ter clientes mais difíceis também. Então você vai ter todos os tipos de cliente possíveis. Então é lógico que você tem que ter uma capacidade de discernimento das personalidades, das emoções, no caso, das manifestações das emoções também. E isso é muito importante, entendeu? Então eu digo que essa matéria, na verdade, conhecimentos e comportamentos digitais, ela não só serve lá para a tua prova do concurso, que é uma grande importância, a coisa mais importante que eu tento colocar sempre aqui, é isso, é a prova, o teu concurso lá, mas isso aqui é quase um pré-treinamento aqui para você chegar lá na agência, no teu dia a dia, no teu trabalho, e você ter esses insights, você ter esse tipo de percepção de cada coisa, de cada termo, como ele é importante no trabalho, e uma delas, com certeza, é a inteligência emocional. Tá bom, pessoal? Aqui a gente vai pegar aqui os princípios, tá, da inteligência emocional, aquilo que é mais importante. Nós temos aqui o autoconhecimento emocional, ou seja, você se autoconhecer, você saber o teu temperamento. Imagine que, como cada pessoa é diferente uma da outra, o nosso temperamento ele é diferente. Algumas pessoas são mais agressivas, algumas pessoas são mais sensíveis, algumas pessoas são mais neutras. E aí, os acontecimentos do dia a dia eles podem influenciar, podem fazer você ter certas reações. E são essas reações, talvez uma das coisas mais importantes na inteligência emocional. Porque a forma como você reage, a forma como as outras pessoas reagem a certos acontecimentos naquele ambiente. No caso de um ambiente de trabalho, é um ambiente estressante, querendo ou não. Claro, vai ter dias que você vai estar super clean, vai estar show de bola e tudo mais. Não tem problema. Mas tem dias que realmente é corrido. Ainda mais quando acontecem aqueles grandes eventos, né, onde as pessoas estão procurando, sei lá, sacar algum benefício, coisa assim, daí tem aquelas grandes movimentações de gente, geralmente é os dias mais estressantes, porque você tem muita gente. E você sabe que trabalhar com gente não é fácil. Digo não no quesito de você trabalhar numa equipe, porque isso, hoje em dia, né, a maioria das empresas, você vai trabalhar com várias pessoas. Mas eu digo trabalhar para as pessoas, você atender as pessoas, entendeu? Então esse autoconhecimento emocional é muito importante. Por quê? Porque ele envolve estar ciente dos seus sentimentos.
entender o que os outros, entender o que os desencadeia. Então, o que reage, o que faz os teus sentimentos aflorarem. Se você é uma pessoa que tem problemas com orgulho, o que faz despertar aquele orgulho em você, aquele ego ferido, qualquer coisa do tipo, né? Como eles afetam seu pensamento e comportamento. Então, é você se autoconhecer, você saber aquilo que pode te prejudicar. E claro, você tem que ter uma grande humildade aqui para você poder dizer, né? Quais que são os defeitos, quais que são as coisas que você talvez seja mais sensível. Então, é realmente fazer um autoconhecimento. E autogestão é a partir dessas coisas que você conhece, você saber gerenciar. Né? Momentos que acontecerem aquilo, você vai dizer, não, mas eu sei uma técnica aqui para mim, sabe, para não poder talvez extrapolar de novo. Né? Então, você saber aqui, no caso, fazer uma qualificação, uma gestão desses tipos aqui de reações emocionais. Então é a capacidade de regular e controlar suas próprias emoções, pensamentos, comportamentos de maneira eficaz. Nós temos a parte da motivação também. A parte da motivação, no caso, talvez seja muito crucial, porque no teu dia a dia, as pessoas, para elas se sentirem motivadas, elas não podem ter empecilhos emocionais. Se você tem sérios problemas emocionais, no caso, você tem problemas assim sociais com as pessoas, você tem um certo comportamento que geralmente vai acabar gerando uma intriga, você tem uma personalidade muito forte, por exemplo, é lógico que talvez isso atrapalhe sua motivação. Por quê? Porque essa série de coisas que acontecem no teu dia a dia, elas impedem que você crie uma perspectiva melhor. Ou seja, que a motivação emocional refere a essa capacidade de direcionar suas emoções. Então você saber selecionar aquilo que é melhor para você, para objetivos construtivos e manter o impulso e a determinação para alcançá-los. Então, motivação aqui é uma peça fundamental também. Empatia é a habilidade de compreender e se relacionar com as emoções e perspectiva dos outros. A empatia não é importante só lá para o cliente, não é só importante para a pessoa que você quiser ajudar a resolver algum problema, contratar algum serviço ou coisa do tipo. Não. A empatia é para todos. É com os teus colegas de trabalho, é com os teus superiores. Por quê? Porque é com empatia que você cria oportunidades, que você cria um ambiente mais legal, mais interessante e um bem-estar também para você e para todos aqueles que trabalham junto com você. A empatia a gente já falou várias vezes também desse tipo de característica aqui, porque ela é uma coisa muito importante, né? E você vai ver também isso em questões relacionadas à empatia, porque é um assunto que ele é necessário, sempre foi e sempre vai ser. Habilidades sociais e de cooperação é aquelas habilidades que eu falei. Se você conhece aqui as tuas emoções, né? Se você consegue fazer uma gestão, consegue ter empatia com os demais, é lógico, né? É muito lógico que você vai ter habilidades sociais. Essas habilidades sociais, elas servem tanto para você conseguir gerar e gerir talvez um ambiente mais interessante, mas também até uma própria forma de você poder evoluir, de uma forma de alavancagem. Você se torna uma pessoa muito melhor quando você começa a entender suas emoções e também gerenciar. Então essas habilidades sociais aqui, elas estão totalmente interligadas com o que eu já falei aqui anteriormente, aqui em cima. E de cooperação, porque justamente a empatia gera uma cooperação entre as equipes, né? Relevância da inteligência emocional. Quais aspectos da inteligência emocional aonde pode ser aplicado? Então nós temos no ambiente de trabalho, que são coisas que eu já falei, né? Ela permite que os funcionários compreendam e gerenciem suas próprias emoções, bem como as emoções dos colegas, clientes e superiores. Como eu falei, aquela parte da empatia, a empatia ela tem que ser interligada, ou seja, você não pode escolher público para ser empático, você tem que ser empático com todos, porque é assim que você consegue criar um ambiente melhor. Né? Lógico, né? No nosso dia a dia, às vezes quando a gente acaba ficando estressado, talvez a gente não se torne tão empáticos. É como se você tivesse uma bateria social, e isso, conforme os dias vão passando, a semana vai passando, ela vai diminuindo. Então você chega no final ali e você está meio esgotado. Então é normal que você não seja 100% empático em todos os ambientes, mas procurar ser é uma forma muito boa, principalmente para essas coisas aqui, ó, com os teus colegas, clientes superiores.
Relações pessoais. Pessoas com alta inteligência emocional são capazes de estabelecer conexões mais profundas e significativas com os outros, construindo relacionamentos saudáveis, confiáveis e duradouros, né? Então, essas relações pessoais, quando você consegue criar, por exemplo, um relacionamento saudável, principalmente com o teu cliente, vamos dar o caso aqui. Quando você constrói um relacionamento mais duradouro com o seu cliente, o que acontece? Se seu cliente ele vê em você uma pessoa que consegue entregar aquilo que ele precisa, um serviço ou a solução de algum problema, você trata ele bem, o que pode acontecer? Você, no caso, ajudou essa pessoa uma vez. Da próxima vez que ela for na agência, talvez, e muito provavelmente, talvez ela queira conversar com você de novo. Por quê? Porque você foi a pessoa que proporcionou uma experiência, que a gente falou até na aula anterior, na experiência do consumidor, interessante, uma experiência diferenciada. Então, quando você dá essa experiência diferente para o seu cliente, ele talvez, muito provavelmente, vai voltar e vai querer conversar com você, porque você é que projetou uma solução e também uma relação pessoal muito mais profunda, muito mais duradoura. E isso vai só te beneficiar, no caso, né? Vai beneficiar tanto o banco quanto você, porque você prestou um serviço de qualidade. O bem-estar, a gente já falou também, né? O bem-estar, ele para suas relações pessoais, né? Suas relações também individuais, tudo isso ajuda, porque a alta inteligência emocional tem uma maior autoestima, autoconfiança, resiliência emocional, o que as torna mais capazes de lidar com os desafios da vida de maneira positiva e construtiva. Também tem o gerenciamento de estresse. Esse gerenciamento de estresse, pessoal, diz a respeito do seguinte: como eu falei, a nossa bateria social, né? Aquela coisa, ela vai terminando, né? Você chega mais ou menos ali na sexta-feira você já está nas últimas. Se a semana foi corrida, né? Se os dias foram corridos, se teve um motivo suficiente mesmo para você se sentir talvez um pouco mais exausto. E aí você tem que fazer um gerenciamento desse estresse, né? Você não pode acabar chegando a um ponto onde você exploda e você comprometa muitas coisas do teu dia a dia, do teu trabalho com a tua equipe. Então não chegue nesse ponto. Então reconhecer os sinais de estresse em seus corpos e emoções, identificando as causas subjacentes do estresse e adotando estratégias eficazes para lidar com ele. Então você saber, né, eu estou chegando aqui no meu limite, é melhor agora dar uma parada, vou sair um pouco, vou tomar um ar, alguma coisa, porque, isso é muito importante. É melhor você gerenciar teu estresse tendo ali seus freios, contrapesos, para você não acabar se passando, do que você chegar uma hora e explodir e fazer alguma coisa que possa comprometer muito a tua situação, no caso. E aqui, pessoal, uma das coisas que eu falei lá no início da aula, que eu quero que vocês gravem aí, porque eu acho que é uma coisa importante, porque eu vi uma questão que cobrava sobre isso daí, que é a teoria da hierarquia das necessidades ou pirâmide das necessidades. Ele é um conceito proposto pelo psicólogo Abraham Maslow em 1943, em seu artigo... eu não sou muito bem no inglês aqui, né, pessoal? A Theory of Human Motivation. Uma coisa assim, né? Então, enfim, essa teoria, né, ela descreve as diferentes necessidades humanas em uma hierarquia, organizadas de forma pirâmide, onde as necessidades mais básicas estão na base e as mais elevadas no topo, de acordo com Maslow, ou Maslow, né? Como eu falei, pessoal, meu inglês não é bom. As pessoas buscam satisfazer essas necessidades em ordem hierárquica. Então, essa aqui, pessoal, são as necessidades, ó, tá? São essas 5 aqui. E eu coloquei aqui em ordem, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, que é das mais importantes, ou seja, aquelas as primeiras necessidades, no caso, né, a gente for colocar numa ordem de necessidade mesmo, as que são necessárias primeiro são essas aqui, necessidades fisiológicas e necessidades de segurança. Depois vem as necessidades sociais e de pertencimento, necessidades de estima e depois necessidades de autorrealização, tá? Eu vou mostrar essa pirâmide aqui para vocês, tá? Que ela funciona dessa maneira aqui. Professor, mas inverteu agora, você tinha colocado em primeiro lá e agora inverteu, agora as necessidades de autorrealização foram lá para cima. Calma, é que as necessidades básicas, pessoal, elas começam da base. E qual que é a base da pirâmide? Essa aqui, ó. Primeiro vem as nossas necessidades fisiológicas, água, comida, abrigo, descanso. Depois vem as necessidades de segurança,
física, saúde, segurança da família. Depois vem as necessidades sociais, necessidades de estima e necessidades de autorrealização. Tá bom, professor, mas qual que é a lógica disso aqui? Bem, nessa teoria desse autor, ele retrata o seguinte: para você chegar no topo aqui dessas necessidades aqui, né, que são as necessidades talvez que muitos hoje buscam, né, que é os sonhos, desejos criativos, você tem que ter a base primeiro. É como se fosse uma casa, você não consegue construir o telhado sem a base. Então essa teoria diz o seguinte: primeiro, o ser humano precisa ter suas necessidades básicas atendidas, para depois ele poder progredir por etapas e aí chegar no topo da pirâmide aqui, entendeu? Então essa é a lógica que eu quero passar para vocês. E na teoria dele, né, diz que é muito difícil, ou praticamente impossível, que um ser humano consiga buscar isso aqui, ó, sem ter isso aqui, ó. Por isso que está na base, mas por isso que eu coloquei aqui como as primeiras, porque as primeiras necessidades que tem que, né, que ser atendidas. Então, primeiras necessidades atendidas para depois chegar nas necessidades aqui do topo da pirâmide. Certo, pessoal? Então era isso. Vamos resolver umas questões aqui para a gente já pegar e fixar o conteúdo, beleza? Então aqui, ó, um atendente bancário entrou em atrito com uma colega e as hostilidades interpessoais e o choque de personalidades, ou seja, pessoas que têm personalidades muito diferentes, né, reduziram a compreensão mútua, dificultando a realização das tarefas dentro da agência. Esse atrito também gerou dificuldades nas relações com clientes da agência, né? Essa situação pode ser caracterizada como conflito de papéis, tarefa, processo, relacionamento, interdependência conjunta. Bem, essa questão não é difícil, né? Aqui ele está falando sobre que os colegas eles estão em um atrito. E justamente por causa das personalidades deles serem diferentes, pode ser duas personalidades muito fortes, mas por talvez algumas diferenças ali, eles acabam entrando em atrito. E isso impacta até aqui, ó, o cliente. O cliente também é impactado. Por quê? Porque às vezes o cliente está precisando ali resolver alguma situação. Imagina lá os dois discutindo, né, criando aquele atrito. Às vezes os próprios membros da equipe eles precisam se ajudar em algumas coisas, né? Por favor, pode me passar tal coisa lá. Imagina se tem um atrito, daí fica dificultando. E isso gera uma má experiência para o cliente, né? Então, aqui é bem fácil, né, pessoal? Essa situação pode ser caracterizada como um conflito de relacionamento, né? Um relacionamento entre os colegas de trabalho. Não é difícil, muito facilzinho. E essa aqui é da 6 Gran Hill, tá, pessoal? Agora vamos para essa aqui, ó. Na busca por melhores relações humanas do trabalho, é fundamental o desenvolvimento contínuo da liderança, por meio da potencialização de habilidades dos líderes. Nesse desenvolvimento, as relações humanas saudáveis, como foco no crescimento do grupo e no desenvolvimento organizacional, os líderes devem evitar ações de. Então, o que os líderes devem evitar nas relações aqui com os membros da equipe? A autoavaliação? Não, isso é uma coisa boa, né? Autoavaliar, se você vê aquilo que é melhor em você, aquilo que não é bom, aquilo que precisa ser melhorado. Então não tem nada de ruim aqui. Autoconhecimento? Também não. Você se conhecer? Problema nenhum. Autocrítica? Também não. O que seria autocrítica? É você realmente ter uma visão crítica de você, né? Mas não é crítica assim ruim. Não, uma crítica é talvez uma crítica construtiva de você, né? Ele não está falando que autocrítica destrutiva, autocrítica negativa. Não, autocrítica. Então pode ser construtiva. Pode ser uma coisa que você enxergou em você, pô, eu preciso melhorar isso aqui. Autodesenvolvimento, muito bom também, né? Não tem porquê aqui que deve evitar o autodesenvolvimento. A gente já falou também sobre isso aí na aula anterior, a última no caso, que a gente falou sobre autodesenvolvimento. O que é autodesenvolvimento? É você procurar, através de si mesmo, melhorar suas capacidades, suas habilidades, né, teu conhecimento. Então, show de bola. Autopromoção. Aí a gente encontrou. Professor, mas autopromoção não é uma coisa boa? Depende. Ó, se a gente pegar autopromoção, que a gente pegar a palavra autopromover, o significado é orgulhar-se de suas próprias qualidades, falar com alarde sobre os seus próprios feitos, atributos, méritos, promover-se. Talvez, em alguns conceitos, isso seja uma coisa interessante. Autopromover. Talvez autopromoção seria, eu vou pegar aquilo que eu sei e vou me autopromover em cima disso. Problema nenhum.
Só que para um líder fazer isso numa equipe não pega legal, não fica legal. Por quê? Porque essa autopromoção aqui ela pode desencadear alguns ressentimentos. Imagine um líder ter toda hora ele se autopromovendo, toda hora ele se atribuindo aqui, pô, eu sou muito bom, não sei o quê. Isso pode gerar uma impressão na equipe que ele está querendo tirar vantagem sobre a equipe. Parece assim que dizendo assim, pô, vocês fizeram aqui, mas com certeza foi por minha causa que a equipe teve um bom resultado, entendeu? Então isso aqui, autopromoção, nesse contexto, talvez não seja aqui uma coisa boa, e sim que se deve evitar. Opa! Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixe seu like aí, tá bom? Tem a apostila aqui na descrição, se vocês quiserem conteúdos mais completos e tudo mais. Essa apostila já está pronta, você tem aqui desde do primeiro tema até o último, entendeu? Todos os tópicos que batem com o edital. Então, se você quiser adquirir, tá aqui na descrição. Valeu, pessoal!